Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai estar estudando aí, né, a parte de conjuntos numéricos, que são conjuntos especiais dos que a gente já estava estudando lá na aula passada, né? Então, aqui a gente vai entender quem são os conjuntos numéricos, quais são as propriedades deles e o que a gente vai utilizar deles, certinho? Então, bora lá! Bom, pessoal, começando aí com conjuntos numéricos, a gente tem o conjunto dos números naturais. Então, conjuntos numéricos vão ter números, né? E a gente vai iniciar aí com os números naturais que a gente já aprende lá no primário. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a gente está aprendendo a contar, a contagem. Sempre os números naturais, pessoal, a gente remete à contagem, certo? Sempre a gente está associando aí também a numeração. Quando eu quero enumerar alguma coisa, eu utilizo, né, o conjunto dos números naturais. Daí, pessoal, esses números, eles têm aí, né, 6 propriedadezinhas. Que a primeira propriedade é associativa na adição. Daí vocês pensam, nossa, associativo, o que é isso, né? Mas vocês já viram muito, né? É quando eu tenho 3 somas de números, né? Um A, um B e um C. E não importa onde eu faço a operação primeiro, o resultado vai dar o mesmo. Então eu tenho A, B e C. Eu faço a primeira operação no B mais C e depois somo com A. É a mesma coisa, pessoal, do que eu fazer a operação no A mais B e depois somar com C. Então essa é a primeira propriedade aí, a propriedade associativa. A segunda propriedade, pessoal, é a propriedade comutativa. Se eu tenho um elemento A e somo com B, é a mesma coisa eu fazer um B e somar com A. Mesma coisinha, ou seja, pego um 2 mais 3 que dá 5, é a mesma coisa de 3 mais 2 que também vai dar 5. Então, isso aí é para qualquer número dos números naturais. Daí ainda eu tenho a existência de um elemento neutro. Quando eu pego o A e somo com 0, né, que o 0 vai ser o meu elemento neutro, vai dar o próprio elemento A. Certo? Então eu tenho 1 mais 0, sempre vai dar 1. 2 mais 0 sempre vai dar 2. E assim por diante. Daí a gente também tem as propriedades da multiplicação, né? Que vai ser a quarta propriedade aí, vai ser associativa na multiplicação, né? Da mesma forma que aconteceu na soma. Quando eu pego A vezes B vezes C, eu tenho aí que eu posso fazer multiplicação vezes C primeiro, depois multiplicar por A. Da mesma forma que eu posso pegar A vezes B e depois multiplicar por C. Vai resultar no mesmo número, certo? E daí se eu também tenho a quinta propriedade, né, que é a propriedade comutativa. Quando eu pego A vezes B, é a mesma coisa que B vezes A, certinho? E daí ainda a gente tem a sexta propriedade, que é a propriedade da existência de um elemento neutro na multiplicação. Quando eu pego um elemento, multiplico por alguém e dá o próprio elemento. Quem que é esse número? 1, certo? Então quando eu pego um elemento A e multiplico por 1, vai dar o próprio elemento A. Então isso daí é a existência de um elemento neutro na multiplicação. E a última propriedade aí dos números naturais é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma. Ou seja, se eu pego um A vezes uma soma de B mais C, é a mesma coisa eu fazer A vezes B mais A vezes C. É o famoso chuveirinho que a gente já conhece aí da nossa formação. Certo? Então todas essas propriedades, pessoal, elas são válidas em todos os números reais. Desculpa, essas propriedades são válidas em todos os números naturais. Certinho? E daí a gente pode ampliar esses números, né? Adicionar aí os números negativos, que daí a gente já sai dos números naturais e vai para os números inteiros, onde a gente acrescenta os números negativos. E conforme a gente acrescenta esses números negativos, a gente acrescenta outra propriedade, que é a existência de um número simétrico, um número oposto. Ou seja, quando eu pego o número A, existe outro elemento, na hora que eu somo esses dois vai dar 0. Isso não acontece lá na soma. Então, por exemplo, se eu pego 3, existe o elemento menos 3, que na hora que eu somo 3 mais menos 3, vai resultar em 0. Certo? Então a gente fala que esse elemento é a existência do elemento simétrico ou oposto. E daí isso acontece nos números inteiros. E pessoal, tanto nos números naturais quanto nos inteiros, não vai existir um número inverso multiplicativo. O que seria isso? Na hora que eu pego o número A, eu multiplico por outro número e vai resultar no 1, que é o elemento neutro na multiplicação. Daí a gente precisa de outro conjunto para existir essa propriedade. E esse novo conjunto que a gente vai ter aí, né, mais abrangente que os inteiros naturais, é o conjunto dos números racionais, né, que eles podem ser escritos na forma de A sobre B, ou seja, A dividido por B. Então todo elemento que eu posso escrever nessa forma A sobre B, e sendo que o B não pode ser 0, tá pessoal? A gente tem que esses elementos vão ser os elementos dos números racionais.
E daí todos os números que a gente já falou, dos números naturais e inteiros, a gente pode escrever nessa forma. Que, por exemplo, o 3 é um número natural, só que eu consigo escrever ele na forma A sobre B, que é 3 sobre 1. Então o 3 também é um número racional. O menos 9, ele é um número inteiro. E ele também é um número racional, porque eu consigo escrever menos 9 sobre 1. E daí ele continua sendo um número racional e inteiro ao mesmo tempo. Então, pessoal, o conjunto dos números racionais, ele abrange todos os conjuntos naturais e inteiros, só que vão ter números a mais, como 1/3, 1/2, 3/2 e assim por diante. Então, como eu tinha falado, a gente consegue ter a propriedade da existência de número inverso multiplicativo. Na hora que eu pego um 4, eu consigo multiplicar por 1 sobre 4 e vai resultar em 1. Na hora que eu pego 5, multiplico por 1 sobre 5, vai resultar em 1. Na hora que eu pego 2/3, multiplico por 3/2, vai resultar em 1. E assim por diante, pessoal. Então, existe mais essa propriedade que é o inverso multiplicativo. Certinho? E, pessoal, ainda tem outro conjunto que vai abranger todos esses, que é o conjunto dos números reais. E daí os números reais vão ter todas essas propriedades que a gente falou nesses outros 3 conjuntos. Só que esses números reais ele vai abranger mais números. Por exemplo, quando eu tenho uma divisão, né, de um número sobre outro qualquer, que é os números racionais, ele vai resultar no número decimal, e esse número decimal ele pode ser uma dízima periódica, certo? Como 1/3. Eu consigo escrever 1/3 e ele vai ser um decimal que ele vai ter números, uma periodicidade aí, ó, 0,33333. E esse número é um número racional. Só que tem dízimas, pessoal, que ele não vai seguir uma sequência, não vai ter periodicidade. Por exemplo, o π. O π é o número 3,145 e assim por diante. Ele não vai seguir uma periodicidade, não vai seguir uma sequência. Daí esse número a gente não consegue escrever ele em uma forma de fração, não consegue escrever ele em uma forma de divisão. E todos os números que a gente não consegue escrever em forma de divisão, eles vão ser os números irracionais. Certo? Então os números irracionais com os números racionais, eles vão formar os números dos números reais. Certinho? Que é o que a gente que é o nosso foco aqui no curso, certo? Os números reais. E pessoal, para a gente obter um número irracional, como eu falei, né, os números irracionais conhecidos é a raiz, né, de todo número primo, é um número irracional, como a raiz de 2 é um número irracional, a raiz de 3 é um número irracional, a raiz de 5 é um número irracional, a raiz de 7 é um número irracional, e toda multiplicação por esses números dentro de uma raiz também vai ser irracional. Tá? Então todos esses números aí vai ser irracional. O π também é um exemplo de número irracional, e daí todos eles abrangem aí nos números reais. Existe um conjunto maior que a gente não vai trabalhar aqui, que é o conjunto dos números complexos, né, que tem outras propriedades a mais do que essas que eu falei aqui, mas a gente não vai colocar aí, estudar a fundo esses números complexos. Então, mas a gente sabe que existe, tá? Só estou colocando aqui que existe um conjunto maior que o conjunto dos números reais, que é o conjunto dos números complexos, só que a gente não vai entrar a fundo nessa parte. Então a gente vai focar mais aí nos números reais, certinho? Então na próxima aula eu vou falar como que a gente vai representar esses números reais, como a gente vai representar os elementos dos números reais e o que a gente tem que saber aí nesse conjuntinho, certinho? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar aqui embaixo, pode comentar lá no Microsoft Teams, que eu vou responder todo mundo, certinho? Então, até a próxima aula, onde a gente vai falar um pouco mais sobre o conjunto dos números reais.